Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2024. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Marcos capítulo 11, versos 27 a 33. O tema que analisaremos tendo como base esse texto é: quem disse que você poderia fazer isso? Vamos dar uma olhadinha no texto? O texto diz assim: chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos que é dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Pensem agora nessa mesma situação. Jesus havia purificado o templo, muitas pessoas afluíram para Jesus, ele curou as pessoas, pregou a palavra de Deus, isso tudo no dia anterior. Agora, enquanto Jesus estava de novo no templo, diante de todas as pessoas, porque a ideia deles era pegar Jesus pela palavra. E eles fizeram uma pergunta: com que autoridade você fez essas coisas? Que coisas? Expulsou os que compravam e vendiam do templo. Se Jesus dissesse que a autoridade dele vinha de Deus, eles diriam: você é um simples carpinteiro, você não tem autoridade aqui no templo. Se ele dissesse que não tinha autoridade, eles diziam: então por que você fez? Independente da resposta que Jesus desse, eles pretendiam expor Jesus diante das pessoas. Então Jesus, percebendo o que estava por acontecer, Jesus fez uma outra pergunta. Ele diz: ok, eu responderei a pergunta de vocês, desde que vocês respondam uma minha. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Jesus era tremendo. Se eles respondessem que era de Deus, Jesus perguntaria: e por que vocês não seguiram João, se o batismo dele era de Deus? Se eles respondessem que era dos homens, eles temiam o povo, porque o povo acreditava que João era um profeta. Então eles disseram: a gente não pode dar uma resposta nem outra. O que eles fizeram com Jesus, Jesus fez com eles. E Jesus respondeu: bom, eles responderam para Jesus, aliás: nós não sabemos. E Jesus olhou para eles e disse: bom, já que vocês não responderam minha pergunta, eu também não respondo a de vocês. O que fez com que Jesus somente crescesse ainda mais no conceito com a multidão. Entretanto, é nesse contexto que Jesus vai contar uma história. É claro que essa parábola contada por Jesus, os próprios indivíduos que a ouviram, e ela vai estar lá no capítulo 12, versos 1 a 12, ela nitidamente está em paralelo com uma parábola que foi contada pelo Senhor Deus através do profeta Isaías no capítulo 5 do seu livro, que é considerada a parábola da vinha. Em muitos aspectos havia uma semelhança entre a parábola contada por Isaías e a parábola contada por Jesus. Na parábola contada para Isaías, o Senhor estava dizendo: olha, vocês receberão o castigo da parte de Deus porque vocês não deram fruto quando deveriam dar. E o mais interessante é que no contexto do Evangelho de Marcos, essa parábola é contada logo depois que Jesus Cristo ele vai procurar fruto numa figueira que aparentava ter fruto, porque ela tinha folhas, e ela só apresentava folhas quando ela tinha fruto. Então, ela estava mentindo, entre aspas, sobre possuir fruto ou não. Ela aparentava ter fruto, mas não tinha. E Jesus vai contar essa parábola exatamente com o propósito de poder mostrar que o povo dele, os seus líderes religiosos, não estavam entregando fruto que Deus esperava que eles entregassem a ele. Deus havia dado a eles a nação, havia dado a eles o templo, mas eles achavam que tudo aquilo tinha se tornado um fim em si mesmo. E se esqueciam que eles tinham obrigações para com Deus. Nessa parábola, eu deixo que você leia depois em casa, eu vou aqui resumi-la para vocês. Ele vai mencionar que o dono de uma vinha foi viajar para uma terra distante e ele entregou aquela vinha, arrendou aquela vinha a alguns lavradores.
no tempo em que ele deveria receber de volta daqueles lavradores o fruto, ou deveria receber o valor do arrendamento, que seria dado em forma de frutos, ele enviou um servo. Os lavradores maltrataram o servo e mandaram de volta. Ele mandou um segundo servo. Igualmente, maltrataram o servo e mandaram de volta. Mandou um terceiro servo. Eles mataram esse servo. E aqui o texto ainda vai dizer que ele mandou muitos outros, e a todos maltrataram, alguns mataram, mas não deram o fruto. Faltava apenas uma pessoa para que o dono da vinha mandasse, o seu próprio filho. E ele pensou, eu vou enviar meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar, porque ele é o herdeiro da vinha. Quando os homens viram o filho, eles pensaram, vamos matar o filho então, que é o herdeiro, e a gente se apropria da vinha. Foi o que eles fizeram. E Jesus vai perguntar, o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer? Eu vou dizer a vocês o que ele vai fazer. Ele vai matar esses indivíduos, porque eles mataram o seu único filho. E o mais interessante é que depois de contar essa mesma parábola, Jesus está contando para o povo. Os líderes religiosos ouviram Jesus contando essa história e eles ficaram mais irados ainda, porque eles entenderam que a parábola dizia respeito a eles. E realmente dizia. Veja que a graça de Deus é tão grande que ainda depois deles terem rejeitado a Cristo Jesus, de terem feito planos de poder matá-lo, Jesus ainda estava dando uma oportunidade a eles. E Jesus vai dizer a eles, está dizendo para eles, vocês ainda têm tempo de se arrepender daquilo que vocês intentaram fazer. Vocês estão intentando me matar, eu sou o Filho de Deus. Ainda existe a possibilidade de vocês voltarem atrás. Não façam isso, que senão o Pai vai destruí-los. Mas eles não quiseram voltar atrás e isso fez com que, de alguma forma, no momento em que Jesus estava sendo julgado, alguns dias mais tarde, na quinta-feira de madrugada, Jesus Cristo vai olhar para o sumo sacerdote e vai dizer, na verdade, muito em breve vocês verão Filho do Homem, vindo nas nuvens dos céus à direita do Todo-Poderoso, com todos os seus anjos, para trazer juízo a vocês. Jesus não os deixou no escuro, mas ainda assim eles tomaram decisões que os colocaram longe da graça de Deus. Não existe pecado que a graça de Deus não consiga cobrir. Só existe um pecado que não tem perdão, que é o contra o Espírito Santo, que é quando nos colocamos tão longe de Deus que já não queremos mais ouvir a voz dele. Quando rejeitamos a voz de Deus, aí então Deus não pode nos salvar, não que ele não tenha poder para isso, mas porque nós decidimos de forma rebelde a não querer ouvir a sua voz. Essa semana está sendo uma semana muito especial. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, já mencionei isso em outros dias. Estou fazendo uma semana especial aqui na Igreja dos Campos Verdes, na região de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Aliás, aqueles que estão aqui por perto estão convidados para poder assistir a semana conosco, na igreja do meu amigo pastor Adilson Barros. Está sendo realmente uma grande bênção. Pessoas estão tomando decisões ao lado de Jesus. E essa eu queria que fosse uma semana na qual você que está assistindo comigo, não sei de onde, que talvez precise tomar uma postura ao lado do Senhor, talvez já disse não ao Senhor muitas vezes quando ele te chamava para tomar uma postura, talvez uma postura em relação ao próprio Deus, talvez uma postura em relação ao seu casamento, à educação dos filhos, a uma pessoa que você precisa perdoar, não sei, em relação ao quê? Ao abandono de um pecado. O Senhor Deus hoje te dá a oportunidade, não rejeite. Olhe para a história dos líderes religiosos da época de Jesus e perceba que a grande tragédia da vida deles foi acharem que eles podiam tomar uma decisão e colocar Deus fora da equação. Não podiam. Tome você a sua decisão. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos que o Senhor nos ama, tem planos para a nossa vida. Ajuda-nos a aprendermos com a história dos líderes religiosos dos dias de Jesus que rejeitaram as oportunidades que o Senhor lhes deu. Não permita que façamos isso. Queremos realmente receber o teu poder e a tua graça. Nos colocamos em tuas mãos, Pai. No nome de Jesus, pedindo ainda que o Senhor ouça os clamores que nesse momento sobem. Esse meu irmão, essa minha irmã que ora comigo. Tu os conheces melhor que ninguém. E eu te peço, responda de acordo com a tua vontade. Nos colocamos realmente em tuas mãos, Pai. Pedindo que o Senhor possa operar, mesmo que seja um milagre extraordinário na vida desse teu filho, dessa tua filha. Mas responda, pois é em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Eu estudo a lição e você?